Aslan e Ekren se reúnem para uma conversa muito importante, e desde o início, fica claro que o diálogo não será fácil, pois as expressões em seus rostos revelam a tensão, como se ambos já pressentissem que o que será dito mudará sua relação. Ekren, esperando compreensão de Aslan, começa tentando suavizar o ambiente, fala de seus sentimentos e assegura que o vê como um irmão. Aslan o escuta com um leve sorriso, mas é evidente que não pretende fugir do tema principal, respondendo que há tempos já sabe o que Ekren sente, mas quer saber se isso realmente será o foco da conversa. Ekren, sentindo a tensão aumentar, vai direto ao ponto e diz que a conversa será sobre algo mais sério. Aslan, agora com um olhar sério, pede a Ekren que o olhe diretamente nos olhos, de forma inesperada, diz que já sabe tudo o que ele tentou esconder. Os olhos de Ekren se enchem de lágrimas e, com impotência, pergunta quem contou tudo, referindo-se a suspeitas de traição, já que escondeu de todos a gravidez de Elif. Aslan não quer entrar em detalhes e apenas diz que, por obra do destino, soube de tudo. Ekren, abalado, se perde em seus pensamentos e não encontra as palavras certas, mas Aslan sugere que ele quer dizer algo, libertar o peso que carrega no coração, talvez confessar algo importante. Finalmente, Ekren reúne seus pensamentos e afirma que nunca traiu Aslan. Jura que Devi é como uma irmã para ele e que sua lealdade à família Soykan sempre foi absoluta, garantindo que mesmo sob chantagem, nunca os teria delatado. Aslan observa atentamente e assegura que acredita em sua lealdade, acrescentando que nunca duvidou de sua sinceridade e que, para ele, sua irmandade é inquebrantável. Para reforçar suas palavras, Aslan abraça Ekren, deixando claro que não há desconfiança entre eles. Depois disso, aconselha Ekren a não se preocupar e focar nos assuntos atuais, deixando qualquer dúvida de lado. Nesse momento, Sian e Turgut batem a porta, Aslan permite que entrem e, uma vez dentro, os convida a sentar para falar sobre a situação. Aslan começa agradecendo e expressando sua confiança, assegurando que não guarda rancor de seus ajudantes. Os considera parte da família e reconhece o quanto foi difícil a situação para eles, pois Ilyas ameaçou seus entes queridos. Ele compreende que a maioria não teria resistido àquela pressão, mas está convencido de que nenhum deles teria ido contra ele. As palavras de Aslan comovem os ajudantes, que mal conseguem conter as lágrimas. Turgut, num ato de sinceridade, pede desculpas a Ekren por ter duvidado de sua lealdade. No entanto, a conversa toma um rumo mais pragmático quando Sian menciona que o traidor ainda não foi identificado e levanta a questão de quem poderia ter dado a Ilyas a informação sobre onde a família de Aslan celebraria, o que levou ao ataque. Todos ficam em silêncio, conscientes do peso do problema, mas sem respostas no momento. Enquanto isso, Julia recebe uma ligação de Kime, que a enche de fúria. Irritada, pergunta por que Kime se atreve a ligar, mas Kime calma, diz que Julia poderia ter acabado morta, insinuando o perigo do qual se salvou. Julia, furiosa, ameaça cuidar pessoalmente de Kime e de seu filho, mas Kime, imperturbável, exige que Aslan deixe Ilyas em paz, advertindo que, caso contrário, a família de Julia enfrentará grave perigo, mencionando que eles têm muitos inimigos e que um está muito perto. Essas palavras despertam suspeitas em Julia, que insiste para que Kime seja mais clara. Kime, como se jogasse com a curiosidade dela, promete fazer um último ato de bondade pela família Soykan e oferece provas que revelarão a verdade, afirmando que enviará um vídeo que mostrará quem é o verdadeiro traidor. Julia fica em suspense, antecipando que as respostas podem mudar tudo. Pouco depois, Julia recebe o vídeo e, ao assisti-lo, fica completamente paralisada, com o rosto refletindo uma tempestade de emoções. Nesse momento, Nedre, que passava perto, nota seu estado de tensão e, preocupada, pergunta o que ela viu no telefone. Mas Julia rapidamente se recupera, disfarça com um sorriso forçado e diz que recebeu um vídeo engraçado da filha, evitando mais perguntas e se retirando apressadamente, deixando Nedre confusa. Enquanto isso, Aslan reúne seus ajudantes para uma reunião urgente, discute os últimos acontecimentos e tenta definir uma estratégia. Sian se junta à conversa, informando que seu informante foi descoberto e, pior, brutalmente assassinado. De repente, Julia entra na reunião, apesar da recente comoção, parece concentrada e decidida, toma a palavra e anuncia que descobriu quem traiu a família. Em seguida, entrega seu telefone a Aslan, sugerindo que ele veja pessoalmente o vídeo enviado por Kime. Aslan pega o telefone e, junto com sua mãe, assiste a gravação, que mostra uma reunião entre Bedri e Ilyas. Os eventos registrados revelam como Ilyas conseguiu localizar a família de Aslan.
A câmera mostra Ilhas tentando convencer seu filho a manter contato. A conversa é interrompida por Salih, que sussurra a Ilhas que ainda não conseguiu localizar a família de Aslan, acrescentando que mesmo sob tortura, nenhum dos ajudantes revelou a localização. Nesse momento, Bedri tenta sair, mas antes se despede do pai, e Ilhas pede que mande lembranças à mãe. Bedri automaticamente aceita, mas logo comete um deslize ao mencionar que celebrará as festividades só com a mãe, o que chama a atenção de Ilhas, que pergunta por que a família de Aslan não estará com eles. Bedri, sem pensar muito, diz que os Soykan decidiram passar o ano novo fora da cidade, em um café em Sili. Quando Aslan termina de ver o vídeo, percebe que essas palavras imprudentes permitiram a Ilhas planejar o ataque. Seu rosto endurece, enquanto seus olhos brilham com uma determinação feroz. Enquanto isso, Bedri é levado até Ilhas com uma sacola na cabeça, sem saber onde está. Assim que chega, indignado, exige explicações, expressando sua extrema irritação com o tratamento recebido. Ao tirarem a sacola, Bedri imediatamente declara que perdeu toda a confiança em Ilhas depois do que aconteceu na noite de Ano Novo. Ele percebe que, por sua imprudência, revelou a Ilhas a localização da família de Aslan, tornando-se assim um traidor. Ilhas, furioso, responde que o ataque foi um passo inevitável após perder seus filhos, que também eram irmãos de Bedri. Mas essas palavras só alimentam ainda mais a fúria de Bedri, que acusa o pai de ser o único culpado pela morte de Serap, declarando com a voz vibrando de raiva, que não quer mais ter nada a ver com ele, pois para ele, sua única família verdadeira é a de Aslan. Ilhas, impactado, grita acusando o filho de ser louco e ingrato, mas Bedri se mantém firme e tenta ir embora. Ilhas, antecipando as consequências, ordena aos seus homens que o detenham. Eles o seguram, apesar de sua resistência, e o trancam em um quarto no segundo andar. Bedri, furioso, destrói tudo ao redor enquanto busca uma forma de escapar, até que finalmente nota uma janela. Tenta abri-la, mas percebe que está protegida por grades de ferro. Tarde da noite, Sian retorna à garagem onde Ferdi está acorrentado. Sian se aproxima, carrega a arma com determinação, olha friamente para o prisioneiro e faz uma pergunta, esperando algumas últimas palavras ou confissões. Ferdi, sem mostrar medo, levanta os olhos, olha diretamente para ele e com voz tranquila e resignada, expressa o desejo de encontrar liberdade e se reunir com a falecida Serap, insinuando que a morte é sua única saída. Essas palavras ferem profundamente Sian, despertando um conflito interno. Momentos depois, um tiro ensurdecedor ecoa na garagem. Enquanto isso, Salih informa a Ilhas que os preparativos estão completos e que podem deixar o país. Mas Ilhas, querendo resolver tudo antes de fugir, ordena que tragam Bedri. O guarda, nervoso, informa que Bedri escapou. Ilhas sobe rapidamente ao quarto e descobre que ele conseguiu arrancar a grade da janela e fugir, tomado por uma fúria incontrolável. Saca sua arma e mata o guarda responsável pela fuga. Enquanto isso, Aslan e Nedre assistem a uma gravação em que Bedri, sem perceber, revela a Ilhas a localização da família Soykan no dia do ataque. Nedre, incapaz de acreditar no que vê, sente-se profundamente culpada, baixa o olhar e tenta encontrar palavras para justificar o seu filho. Com a voz trêmula, explica a Aslan que Bedri não podia prever as consequências de sua imprudência e, desesperadamente, implora a Aslan que tenha misericórdia e escute Bedri antes de tomar uma decisão. A tensão aumenta quando Turgut entra na sala e anuncia que tudo está pronto para a saída. Aslan, frio e imperturbável, responde de forma breve e contundente às súplicas de Nedre, declarando que seu filho não evitará o castigo e que deve morrer. Pouco depois, Nedre sai do hospital, pega o telefone com as mãos trêmulas e atende a uma chamada de Ilias, que quer saber onde está Bedri. Nedre, perdendo a compostura, o culpa pelo fato de Aslan estar decidido a acabar com seu filho. Ilias responde que quer encontrar Bedri antes que Aslan o faça e pergunta onde ele pode estar. Nedre menciona ter ouvido que Bedri está em um café de um pescador e, entre lágrimas, súplica a Ilias que salve seu filho. Ilias decide cancelar seu plano de fuga para o exterior para ver Bedri e diz a Salih que se dirijam ao café do pescador. Ilias e seus homens encontram Bedri em um café vazio. Furioso, Ilias exige explicações, mas Bedri o encara em silêncio, firme. A tensão se desfaz com a chegada de Aslan, revelando que sempre quis atraí-lo ali. Após fugir, Bedri procurou Aslan, contou tudo e jurou lealdade, renunciando ao pai. Confiando nele, Aslan armou a emboscada, explorando o temor de Ilias pela vida do filho. Retomando o plano, Aslan disse a Nedre que Bedri morreria, chocando-a, mas esclareceu ser encenação.
Elias acreditaria que o alvo era Bedri e, ao tentar salvá-lo, cairia na armadilha. Nedre, conforme instruído, pediu a Elias que salvasse o filho, e ele, dominado pelo instinto paterno, caiu na cilada. No café, ao perceber a traição, Elias viu os homens de Aslan saírem do esconderijo e eliminarem seus aliados. Gravemente ferido, Elias ficou sozinho com Aslan. Amargurado, disse nunca ter imaginado morrer traído pelo filho. Bedri, emocionado, respondeu que as ações de Elias causaram esse fim, agradecendo por não ter se tornado como ele. Elias lembrou que, apesar de tudo, ainda era seu pai. Cian sinalizou para Bedri sair, e ele obedeceu. A sós, Aslan chamou Elias de desprezível, lembrando que tentou encerrar a rivalidade após a morte de Serap, mas Elias recusou. Elias replicou que a vida de Aslan não compensava os pecados do pai dele. Aslan admitiu que nem eliminar os homens de Elias, responsáveis pelo atentado a Devin, trouxe paz, a vida deles não valia a de Dev e seu filho. Resignado, Elias pediu que Aslan acabasse logo com ele. Aslan, em silêncio, atirou na cabeça de Elias. Do lado de fora, Júlia, Nedre e Bedri ouviram o disparo. Nedre, sentada ao lado de Júlia, sentiu profundamente a perda. Júlia tentou consolá-la. Bedri, apesar da raiva, também sofreu com a perda do pai, e Júlia o apoiou. Aslan riscou as fotos de Elias e Salih de sua lista de vingança. Ao sair, confirmou com Cian que Fer havia sido eliminado e também o riscou. Depois, abraçou Bedri em silêncio. Nesse momento, recebeu uma ligação de Jack Moore. Devin saíra do coma. Aslan correu ao hospital, encontrando Dev inconsciente, mas fraca. Emocionado, garantiu que agora estavam seguros e prometeu protegê-la e fazê-la feliz. Devin, agradecida, disse que juntos superariam tudo. Aslan confessou que não se perdoava por não ter conseguido protegê-la, mas se alegrava que o filho havia sobrevivido. Porém, não conseguia afastar a preocupação. Quimé, mãe de Elias, certamente buscaria vingança. No hospital, Devin folheava um livro infantil que Aslan lia para ela e o bebê enquanto ela estava em coma. Aslan confessou o quanto sentiu falta dela e a tranquilizou, dizendo que em breve teriam um filho. Enquanto isso, Quimé, devastada pela morte de Elias, chorava diante da foto dele. Até que Fer apareceu vivo e ileso. Quimé mal acreditou. Revelou-se que Cian, ao lembrar de Serap, poupou Fer, libertando-o após ele prometer abandonar o mundo criminoso. A trama volta a Aslan e Devin, que sonham em abrir um café familiar. Fer promete a Quimé que sempre estará ao lado dela e, com ódio, jura vingar a morte de Elias, prometendo acertar contas com Aslan. No dia seguinte, no hospital, Aslan e Devin, felizes, escolhem o nome do bebê, mas a alegria é interrompida pelo médico. Devin foi diagnosticada com embolia pulmonar, condição grave que pode ser fatal no parto. O médico alerta que devem decidir entre salvar Devin ou o bebê em 2 dias. Devin tenta conter o medo. Pergunta sobre as chances, mas não recebe garantias. Aslan, abalado, diz que a vida dela é sua prioridade, mas Devin pede que não decidam ainda. Nesse momento, Nez e Jack Moore entram para apoiá-los.